todas as segundas-feiras, que é o Que Eu Vi da Vida. E hoje o nosso convidado é mais que especial, é integrante de uma empresa parceira aqui também da casa, de uma cooperativa de crédito. Nós que temos um carinho, uma admiração muito grande pelas cooperativas de crédito, pelo trabalho que desenvolve. E nós estamos aqui na presença do Rodrigo Ranzi. Tu conhecia já o Rodrigo ou o Niquete? Não tive essa felicidade, não conhecia. Não conhecia ainda o Rodrigo. Mas vamos conhecer hoje, né? Vamos conhecer hoje. Eu o conhecia, né? Aí do Sicredi, né? Mas é a primeira vez que nós vamos bater um papo aqui, tete a tete. Então vai ser uma grande oportunidade, não só para nós aqui, mas para você que está em casa, também acompanhar a nossa programação. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia Fabiano, bom dia Ricardo, bom dia Felipe, que está aqui conosco também. Bom dia. Agradeço aí primeiramente a oportunidade, de estar participando. Confesso que fiquei surpreso com o convite também, mas muito feliz, até por estar há pouco tempo aqui novamente em Pinhalzinho, né? Então fui pego de surpresa, mas realmente muito feliz. Estou muito bem, respondendo a tua pergunta. Inclusive para conhecer um pouquinho melhor a dinâmica e tudo, tirei um tempinho no final de semana, acompanhei aí, por exemplo, do Cassol, né? O professor Cassol foi um dos últimos aí que esteve presente aqui e achei muito legal a dinâmica, o bate-papo aí, né? Então estou bem animado também para essa experiência. Então vamos à primeira pergunta, né? Então, quem é Rodrigo Ranzi, né? Da onde vem? Como é que parou em Pinhalzinho? Tu quer falar um pouco mais sobre a tua trajetória, né? Uhum. Sim, então o Rodrigo tem 34 anos, eu sou natural de Maravilha e hoje resido em Maravilha, né? Rodei aí em alguns outros lugares, principalmente por questão profissional. Então, eu sou natural de Maravilha, mas começando lá, é porque na época Tigrinhos não era município, né? Porque a minha família residia lá, onde hoje é o município de Tigrinhos. Então, quando eu tinha lá 3 anos de idade, meus pais se mudaram para Maravilha e lá estão até hoje, né? Então, minha base familiar, ela está toda em Maravilha. Estou agora em Pinhalzinho na minha 3ª passagem já aqui. A 3ª passagem. Então, também tem um carinho especial aqui por Pinhalzinho. E na primeira passagem, então, lá em 2009, foi quando o Sicredi inaugurou aqui em Pinhalzinho. Então, eu fiz parte da primeira equipe aqui. Qual que era a tua função à época? Assistente de negócios. Então, trabalhei dentro do atendimento, dentro do Sicredi, em todos os setores, né? Tanto no agronegócio, quanto pessoa física urbana e também com empresas, né? Então, eu trabalhei aqui em Pinhalzinho em 2009, 2010, aí acabei retornando à Maravilha. Depois eu fiquei um período fora do Sicredi, fiquei 3 anos como representante comercial. Aí surgiu a oportunidade de voltar para o Sicredi justamente aqui em Pinhalzinho. Então, eu retornei no finalzinho de 2015, fiquei 2 anos trabalhando aqui. E é muito bacana isso, sabe? Agora retornar e nesses 2 meses que eu estou de volta, agora na função de gerente de agência, reencontrar muitas pessoas, muitos amigos aí que a gente fez nesse período. Então, muitos colegas, né? Gente que eu trabalhei lá atrás, que hoje ainda está no Sicredi, outros tantos que são aqui da comunidade, que já não estão mais no Sicredi, mas que a gente mantém a amizade, né? Então é muito satisfatório, tô bem feliz com essa oportunidade. Qual que é a tua formação, o Rodrigo? Eu sou formado em Ciências Contábeis, iniciei minha graduação na URI lá em Frederico Westphalen, depois acabei transferindo aqui para a UNOESC, né? Então eu estudei tanto aqui em Pinhalzinho quanto em Maravilha, em São Miguel, até adequar aí a grade curricular. E acabei me formando em Maravilha em Ciências Contábeis. Tenho uma especialização em Gestão Estratégica de Negócios, também pela UNOESC. Então, nunca atuei por meses, na verdade, em contabilidade. E depois veio o Sicredi aí que, se somar as 2 passagens, hoje eu tenho mais de 11 anos.
Então, 1/3 da minha vida está dentro, já está dentro do cooperativismo. Sicredi. Mas a tua formação básica, você estudou lá no Colégio de Maravilha, lá o Nossa Senhora da Salete? Onde que foi a tua formação básica? Então, a vida inteira no Nossa Senhora da Salete, Fabiano, do primeiro ao último ano. E tem uma relação forte lá com a escola por isso também, e pelo fato dos meus pais ambos serem professores. Então, hoje estão aposentados, né? Mas os dois trabalhavam lá na escola. Meu pai, inclusive, foi diretor por muitos anos dos que eu estive lá. Na época eu não gostava muito, para ser sincero, né? Porque tinha uma vigia constante aí, um acompanhamento a todo momento. Mas hoje eu enxergo a importância também de ter tido essa oportunidade de, por eles estarem perto, claro, que também me apoiando, né? E de certa forma me cobrando para dar uma atenção para os estudos, mas como eu falei, na época eu não enxergava assim, mas hoje eu acho que foi muito importante para mim ter essa presença deles, né, tão efetiva. Rodrigo, deixa eu te pedir, a gente está falando bastante do teu profissional, e como é que é o Rodrigo, aquele cara de casa, como é que você cresceu, como é que foi a tua infância e adolescência? Então, como eu comentei antes, logo com 3 anos a gente saiu de então Tigrinhos, né, e fomos morar em Maravilha. Sempre tive uma ligação muito forte com a família, até hoje, né? A gente tem uma família muito unida, muito presente. Falando um pouquinho de outras situações também, que eu acabei residindo em outros municípios. Então, por um período eu residi no município de Iraí, eu trabalhei um período lá, por isso que eu comecei minha faculdade em Frederico Westphalen. Depois retornei a Maravilha, né? Residi um tempinho aqui em Pinhalzinho, depois residi um tempinho em Saudades. Estou com a Daniele, que é minha esposa, há muito tempo aí, ó, desde a adolescência nós estamos juntos, nos conhecemos lá no Nossa Senhora da Salete, né, na escola, estamos juntos há muito tempo, estamos morando junto há mais de 10 anos e hoje temos a Lívia, que é a nossa filha, que vai completar 2 anos agora no mês que vem. E aí muda o jogo, né? A partir do momento que a gente tem um filho, se torna pai, as perspectivas mudam, as responsabilidades mudam, né? E o sentido, eu diria, da vida também muda como um todo. Quanto às minhas preferências, enfim, eu sempre gostei muito de esportes, especialmente futebol, então sempre gostei de jogar, de acompanhar muito. Que time torce? Sou gremista. Então, sempre gostei muito para o estágio também, né, Carlos, de ir para Porto Alegre, enfim. Hoje não acompanho tanto quanto acompanhava antes, mas eu sempre fui um cara que gostava de assistir todo tipo de jogo possível e acompanhava noticiário e tudo, então né, sempre fui muito próximo, acompanho muito futebol. Ainda gosto de jogar, brinco um pouquinho, né? Hoje à noite, inclusive, é o dia que eu tenho meu futebol, né? É o meu principal lazer, diria assim. Viu, Rodrigo? E que tu já morou em várias cidades, como é que tu vê a diferença daqui, de Maravilha? Como é que tu vê a cidade de Pinhalzinho? Como é que tu vê, tu já disse pra nós também que tu foi a Saudades, como é que tu vê a nossa região? Como é que tu vê as diferenças, as virtudes, as dificuldades, os desafios, né? Uhum. Assim, ó, na minha opinião, Maravilha e Pinhalzinho, elas são semelhantes em muitos quesitos, né? Eu acabo tendo um olhar também um pouquinho da parte econômica pela minha profissão também, né? Então, nesse sentido, eu vejo que ambas têm muita oportunidade, muito potencial. Elas se destacam por aspectos diferentes, mas assim, eu diria até, vivendo um pouquinho em cada uma, hoje faço parte da associação empresarial aqui, ainda faço parte da de Maravilha, estou me desligando lá, que existe até uma certa competição, sabe? Dos municípios serem próximos num porte parecido, e eu acho que isso é saudável, sinceramente, tá, Ricardo? Então, Pinhalzinho, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite da cooperativa, porque eu sei o tamanho do potencial que tem esse município. Sempre fui muito bem acolhido aqui também, tá? Então, a gente olha para a capital da amizade, e eu posso afirmar que quando eu estive aqui, hoje reencontro muitos amigos, é muito positivo. Se eu for falar um pouquinho aí, Iraí, que é outro município que eu residi, é um perfil diferente, né? Uma cidade que lá no passado foi uma potência turística, tinha cassino, tinha aeroporto, tinha muitas coisas, e que com o passar dos anos isso foi
se perdendo, né? Hoje o aeroporto é a área indígena de Iraí, né? E eu percebo que da juventude, muitas pessoas com quem eu convivi no período que eu morei lá já não estão mais lá, acabaram indo para outras cidades, enfim, porque lá não tem o mesmo volume de oferta de oportunidades que tem Maravilha, que tem Pinhalzinho, por exemplo. E sobre saudades, o que mais me chamou a atenção lá foi a força da comunidade, sabe? As pessoas muito simples, quando tinha algum tipo de evento, seja do hospital, seja da DAF, seja do que for lá, a comunidade pega junto muito, muito forte, sabe? Então, me chamou a atenção isso, sabe? Um município que tem essa característica, para mim, dos que eu passei e conheci, é o mais forte nesse sentido, sabe? E eles têm muito forte isso de um ajuda o outro, né? Então, quando vai ter um evento de outra comunidade, de outra associação, o pessoal faz questão de participar para poder devolver o apoio que recebeu anteriormente. Então, achei muito legal isso lá. Não à toa que já se reconstruiu várias vezes depois seja de enchentes, enfim, né? Parece que nem aconteceu de como eles se restabeleceram rápido também. Rodrigo, quais são os seus sonhos? Você já realizou muitos? Tem muitos sonhos ainda para realizar? Tenho bastante sonhos, eu acho que isso é importante, né, Felipe? Alguns eu já pude realizar, o sonho de ser pai é um deles, né, e a experiência ela é maravilhosa. Sonho em ter mais um filho, né, e eu e minha esposa já falamos sobre isso, tá nos planos aí, é um sonho. Então tem muitos sonhos envolvendo, hoje é Lívia, enfim, que é o futuro dela, né. Eu gosto muito de viajar, então eu tenho o sonho de conhecer muitos lugares no mundo aí, e a gente sempre que tem uma oportunidade acaba se organizando e indo. Fizemos várias viagens de carro mesmo, mas eu tenho alguns, posso citar em viagens aí na Europa propriamente, gostaria de conhecer vários lugares aí, né. Meu pai é professor de história, né, então eu aprendi a gostar de história e geografia, aprendi a gostar. Ainda pra gente. Normélio e a dona Cleusa. Dona Cleusa. Meu pai, o Normélio, é professor de história, então, né? E a minha mãe de séries iniciais. Então, ela se aposentou, mas está nativa. Ela trabalha numa escola lá em Maravilha uma vez por semana, que é um complemento à educação tradicional, né? Então, eles levam os alunos, as crianças lá, para fazer um complemento, né? Então, juntamente com a minha tia, uma empresa que elas criaram, elas educadoras, né? Evoluir se chama a empresa, então eles prestam esse serviço e ela está muito feliz porque está nativa ainda, né? Legal. Isso é importante, né? Extremamente importante. Você tem irmãos? Você não falou se tem irmãos. É extremamente importante e eu percebo como faz bem para ela, né? Então eu tenho uma irmã mais velha que se chama Camille, ela é farmacêutica, ela reside em Santa Helena, município de Santa Catarina, ali pertinho de Tunápolis, né? Isso. Descanso, Tunápolis. Eu tenho um irmão, o Jean, que é mais novo. Ele trabalha em Maravilha mesmo, na Câmara de Vereadores. Até trazendo uma situação diferente aí, muitas pessoas conhecem eu e a minha irmã, né? Que nós nos criamos juntos, digamos assim. E o Jean, ele é filho do meu pai. E por muito tempo a gente não conviveu. E agora fazem questão de 5 anos, 4, 5 anos, que a gente se aproximou e hoje tem um relacionamento fantástico, sabe? E para mim é uma satisfação poder falar abertamente sobre isso. Que legal. Algo que no passado a gente não era confortável. Não era confortável essa palavra, sabe, Fabiano? E hoje, para mim, é um orgulho falar sobre isso, né? Porque é uma pessoa maravilhosa que só veio a somar. E eu vejo o quanto isso faz bem no nosso ambiente familiar hoje, ter todo mundo junto e convivendo e feliz, então é bem bacana, tá? E como é que é o Rodrigo? Era o Rodrigo antes de ser pai e o Rodrigo depois de ser pai? Acho que o que mais muda, Felipe, é o senso de responsabilidade, sabe? Então, o Rodrigo sempre buscou ser um profissional responsável e aproveito para fazer um reconhecimento aí à minha esposa, a Dani. Ela é uma profissional muito competente e responsável, e o fato de a gente começar a namorar muito cedo fez com que eu acho que amadurecesse mais cedo também e ambos trilhassem um caminho nesse sentido, tá? Agora,
quando a gente fala em ser o exemplo para uma criança que está aí te observando o tempo todo, e agora que ela está falando, ela repete tudo que a gente fala, e então o senso de responsabilidade para mim aumenta, né, Felipe? Porque hoje eu entendo que a formação dela passa totalmente por nós. Quantos anos ela tem? 2 aninhos ela vai fazer. Super jovem. Então ela está falando tudo, né, Ricardo, repetindo tudo. E é muito gostoso, mas que nem eu falo, ao mesmo tempo essa responsabilidade, a gente vê tanta coisa acontecendo por aí, né, a nível de mundo e de país, que nos gera uma apreensão de como que vai ser o momento dela, né? Então eu me sinto responsável em entregar as melhores condições para ela, para que ela consiga, né, realizar os sonhos dela, que provavelmente os meus vão estar incluídos, né? Que é ver ela bem, ela feliz, né? E que a gente possa dar condições, né? Eu não estou aqui falando em condições financeiras, mas sim condições dela buscar os sonhos dela, dela Exato. se formar realmente ela, né? Exato. O Rodrigo, em relação ao cooperativismo, né? Como é que fala um pouquinho dessa tua trajetória dentro do Sicredi, né? Como é que foi essa tua trajetória até galgar o cargo que hoje você ocupa, que é um gerente de agência? Perfeito. Então, Fabiano, eu vou separar em 2 partes a minha trajetória no Sicredi, tá? Eu sempre gostei de trabalhar, né? Porém, eu trabalhei aproximadamente 4 anos na minha primeira passagem, até que eu recebi uma proposta de um então associado que eu atendia lá em Maravilha para trabalhar como representante comercial, junto com ele. Fiquei 3 anos vendendo calçados aí na região, atendi inclusive Pinhalzinho aqui, fazia toda o oeste, meio oeste, né? E nesse período ele foi de muito aprendizado para mim, até porque na época os meus ganhos dependiam 100% da minha venda, né? E a despesa era minha também de viagem. Então era comissionado, né? Então se não existisse venda, a despesa já existia, né? Isso fez com que eu também buscasse evoluir profissionalmente. E nesse período, enquanto representante, eu passei a valorizar muitas coisas que eu tinha no Sicredi, e de repente antes eu não enxergava com tanta clareza assim. E quando surgiu a oportunidade de voltar, foi no momento que eu não estava tão feliz com as vendas, né? Surgiu o convite do Jonatas, eu vou citar o nome dele aqui porque ele foi o primeiro gerente aqui em Pinhalzinho, ficou 6, 7 anos e muita gente ainda lembra dele. Sim, né? grande amigo nosso. Então o Jonatas foi responsável pelas minhas 2 entradas no Sicredi, no processo de seleção lá na montagem da primeira equipe, e ele que me convidou a voltar, né? Então tenho um agradecimento muito especial. E nesse retorno, então, já com essa mentalidade de valorizar um pouquinho mais, eu tive certeza de que os meus valores, eles se alinham com os do Sicredi, com o do cooperativismo como um todo, sabe? E isso fez com que eu abraçasse ainda mais a ideia. E eu entendo que se eu conseguir ter algum crescimento profissional e, né, crescendo dentro da instituição, é por isso. Porque eu me identifico de verdade com os valores que o cooperativismo traz, com seus princípios, e que o Sicredi realmente executa eles no dia a dia, né? Então isso é uma satisfação muito grande para mim, sabe? Sou realizado profissionalmente e vejo que o Sicredi está num momento de extrema expansão, falando especial da nossa cooperativa, que é o Sicredi Conexão, né? Então, para quem quer crescer, ele traz oportunidades diárias, né? E o fato de eu estar aqui em Pinhalzinho hoje é uma prova disso, porque o Bertei, que vocês também conheceram, que era meu antecessor, ele foi buscar uma nova oportunidade dentro da nossa superintendência, e com isso veio o convite para o Rodrigo vir para cá. E hoje a dinâmica está muito assim no Sicredi, e eu também gosto disso, sabe? Porque faz com que as pessoas que entrem, elas consigam enxergar oportunidades de crescimento, sabe? Então, me identifico muito com o cooperativismo. Nesses últimos anos, me dediquei um pouco mais ao associativismo também, né? Citei a Associação Empresarial para vocês, faço parte da Associação de Futsal lá de Maravilha, Associação dos Gremistas, enfim. Então, fui pegando gosto por isso também, que é uma forma da gente contribuir com a comunidade também, né? Busco sempre aliar também os meus desejos, então falei propriamente do esporte e agora falando da associação empresarial, me identifiquei de verdade. Então, para mim, não é nenhum tipo de carga hoje ajudar, fazer parte de uma associação empresarial, por exemplo. Porque eu realmente gosto, me identifiquei, né? E acredito que consigamos, né? Aí falando da associação como um todo,
entregar para a comunidade algo melhor para os seus associados, né? Então me identifico muito com essas duas frentes, tanto com o cooperativismo quanto com o associativismo. E tu vê como diferença entre o Cicobi, acho que é o Cressol, o Sicredi, isso. E como é que tu vê a diferença? Claro, em relação aos bancos comerciais dá para ter uma diferença maior, né? As cooperativas de crédito. Mas qual que é a diferença entre elas? Ou não tem, ou elas são todas do mesmo segmento? Como é que é, para uma pessoa que está ouvindo nós, como é que é essa diferença? Perfeito. Falando um pouquinho de cooperativa em relação a bancos propriamente ditos, né? Eu vejo que esse relacionamento com a comunidade, até um cuidado maior com o atendimento é um diferencial, né? Isso daqui não é o Rodrigo, colaborador, falando, mas a gente ouve muito dos associados em geral da comunidade, e normalmente eles falam sim do Sicredi, mas falam das cooperativas, né? E eu tenho uma situação que eu acho importante a gente falar, e que bom que, por exemplo, aqui na região, o Cicobi começou a atuar antes do que o Sicredi, né? O Sicredi é a cooperativa, o sistema cooperativo mais antigo do Brasil, né? Mas aqui na nossa região o Cicobi chegou primeiro. E que bom que fez um bom trabalho, porque isso abre as portas para as demais cooperativas. Caso tivesse sido o contrário, tivesse chegado primeiro e feito um trabalho ruim, com certeza a credibilidade das que viriam depois seria botada em xeque. E a mesma premissa é válida para as outras regiões. No Rio Grande do Sul, onde a gente começou, né, lá em Nova Petrópolis, disseminou no Rio Grande do Sul. Hoje, quando outras cooperativas chegam lá, elas já têm essas portas abertas pelo legado que o Sicredi deixou. Assim, cada uma tem as suas particularidades, né, Ricardo? São gestões totalmente separadas, né? O modelo cooperativista é um só, né? Os princípios do cooperativismo são um só. Agora, a gestão, a forma de atuação, os diferenciais de produtos, cada cooperativa vai ter o seu, né? De repente eu não vou ter toda a propriedade para poder falar de cada uma delas, né? Mas eu ouvi agora há poucos dias que a Sulcred está buscando vir para Pinhalzinho, já estava até contratando. Então é mais uma que já está atuando em Maravilha, a sede deles é em São Miguel do Oeste, que está buscando vir para cá. Eu acredito, assim, existe uma concorrência, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado, porque não são inimigos nossos, né? A gente faz parte do mesmo sistema cooperativo e muitas vezes é até importante nos unirmos, a exemplo do Dia C, que nós realizamos há poucos dias, envolvendo não só as cooperativas de crédito, mas uma Itaipu, uma Aurora, uma Seraçá, por exemplo, Unimed, né? Que também são cooperativas. Então vejo que o sistema cooperativista ele é importante que se fortalecer como um todo, né? Porque daí a gente vai conseguindo colocar os nossos diferenciais, né? Perfeito. E sem contar que essa questão de desenvolvimento que o sistema traz para toda a região, essa preocupação, porque se cada um melhora um pouco, a sociedade também melhora. A cultura da cidade melhora, o jeito da sociedade também se organizar melhora. Se me permite, claro, Fabiano, por favor. Tem um estudo que o Sicredi buscou uma parceria da Universidade Federal de Santa Maria, campus ali Frederico Westphalen, que foi feito justamente um levantamento nesse sentido, do impacto do cooperativismo. E os municípios onde o cooperativismo está mais presente, né, mais atuante, os indicadores são diferenciais. Então está provado isso, né? Isso falando aqui da região, por exemplo, né? E sem contar, viu, Rodrigo, que aonde há cooperativa, há cultura da associação e participação. Porque se você tem cooperativismo, você tem pessoas que precisam participar, porque um dos princípios cooperativistas é a participação. E isso a sociedade toda acaba melhorando, as pessoas criam vínculos, como você falou, de participar da comunidade, as lideranças dessas entidades acabam se engajando em outras atividades, colaborando com o seu conhecimento, com a sua mão de obra também, para que tudo isso acabe acontecendo da melhor maneira possível. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil, né? Claro. Porque tu disse que tem uma rivalidade boa entre Pinhalzinho e Maravilha. Eu não sou daqui, natural, né? Mas eu sinto isso também com saudades. Existe uma rivalidade. Tu pretende morar em Pinhalzinho? Como é que tua expectativa é morar pra cá? É pra se bandear pras bandas daqui ou tu continuar em Maravilha? Como é que é, tipo assim,
tu pretende, assim, esse futuro... A longo prazo não dá pra falar, né? Porque a longo prazo, né? Sabe que a gente não sabe onde que ele vai estar, mas a curto prazo tu pretende ficar pra cá? Como é que é o Rodrigo pensando no futuro dele? Tá certo. Ricardo, no momento nossos planos são permanecer em Maravilha, né? Como eu falei no passado, quando inauguramos aqui, eu morei em Pinhalzinho, né, por um período. Depois, quando fui a Saudades, que foi minha primeira agência enquanto gerente, eu morei lá em Saudades também. Hoje com filha, né, e também a minha esposa hoje ela é concursada, né, ela é servidora do judiciário, atuando lá em Maravilha mesmo, com nossas bases familiares, tanto meus pais quanto dela residem lá em Maravilha, então a gente tem um apoio, uma rede de apoio fundamental, né? Então, por isso, né, Ricardo, hoje, se a gente viesse morar em Pinhalzinho, a minha esposa teria que se deslocar. Então, olhando para isso, hoje faz mais sentido, né? Mas eu também sou ciente, né, Ricardo, que dentro do Sicredi não tem uma garantia que eu vou ficar aqui 5 anos, 10 anos, né? Então, é muito dinâmico. Daqui a pouco haja uma oportunidade, uma necessidade da cooperativa daqui um tempo de eu ir para outro local, a gente vai ter que avaliar de acordo com são essas oportunidades. Eu acabei não comentando com vocês, mas em paralelo ao Sicredi hoje eu tenho um outro negócio. Tá? Qual é? Eu tenho uma franquia junto com 2 parceiros que vocês conhecem, que é o próprio Rodrigo Bertei, que era meu antecessor aqui enquanto gerente, e o Alessandro Livinali, que é aqui de Pinhalzinho também, trabalhou muitos anos no Sicredi, hoje não está mais. Nós temos a franquia da IoPoint, que é um sistema de gestão de ponto eletrônico para as empresas. Então, essa empresa é de São Miguel do Oeste, né, e está em uma ascensão bem legal. E nós temos essa franquia, então a gente comercializa isso junto às empresas, né? Então é algo que a gente optou em fazer, porque ela é totalmente possível de fazer em paralelo à atividade principal, que é o Sicredi, né? Então, já tive outras oportunidades de ingressar em negócios e optei em não aceitar, porque eu entendia que ia comprometer, né, a atuação. Nesse momento aí, com 2 parceiros que são de extrema confiança, a gente tem uma amizade grande aí, nós embarcamos isso há cerca de 1 ano atrás. Então a gente tem isso em paralelo aí. E funcionando. Funcionando, e a gente aprende muito também, né, Fabiano? Então é algo que, como eu falei, a gente faz de forma paralela, mas que acaba agregando também, né? São novas perspectivas. Que legal. Bom, são 8h36, passa rapidão, né? Passa rapidão aqui o nosso bate-papo. O Rodrigo, desejar a você felicidade, sucesso, conte sempre conosco, tá? Que você possa fazer uma carreira, uma trajetória muito bonita aqui dentro da organização. Muito obrigado, tá, Fabiano? Mais uma vez agradeço o convite de vocês. Para mim é uma satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre mim também, né? Não tem como a gente não falar da parte profissional, como eu disse antes, 1/3 da vida está no Sicredi, né? E fica o convite também, né? Quem quiser conversar pessoalmente, conhecer um pouquinho mais. Nós temos hoje 2 pontos de atendimento aqui em Pinhalzinho, né? Um em frente à praça central de Pinhalzinho, o outro nas proximidades da Horus. Aquele, inclusive, fica até às 19 horas aberto. É uma novidade aí. E está aí uma prova de quanto o Sicredi acredita em Pinhalzinho, porque é um modelo diferente que foi implantado aqui, né? Então hoje tem 2 estruturas olhando para todas as oportunidades. Então todos serão bem-vindos lá para tomar um café, bater um papo conosco. Um abraço a todos os ouvintes aí, todos que estão nos acompanhando, e até mais. Valeu, obrigado, Rodrigo.